Chegando. Bom dia, pessoal. Ó, a gente está começando aí, então, um conteúdinho novo, tá? Dando sequência aí às nossas aulas online nesse período de quarentena. Então, estados nacionais e as ordens mundiais, tá? Tudo a gente fala de estado nacional e ordem mundial, significa que nós vamos falar de conflitos, de guerras. Então, nós vamos falar um pouquinho de guerras aí nesse capítulo 8. Depois vamos retornar ao assunto continente africano e continente americano também na sequência. Beleza? Então eu já trouxe para vocês uma estrutura, um esqueminha para a gente poder introduzir a ideia de Estado, a ideia de conflito entre os Estados e por que esses Estados eles tendem a brigar entre eles ao longo dos anos, das décadas e das últimas épocas aí, as grandes guerras que nós tivemos, tá? Então, antes de mais nada, quando a gente falar de Estado-nação, falar de país, a gente tem que falar do que forma um país, certo? Então, o que nós temos aí é um esqueminha do que significa os componentes que formam um país. Então, antes de mais nada, dentro de um país existe uma nação, tá? E essa nação ela tem que ter ali alguns princípios para que a gente possa falar, é de fato uma nação, tá? Então, antes de mais nada, para ser uma nação tem que ter o quê? Tem que ter povo, tem que ter pessoas, certo? Tem que ter a cultura, os costumes também, e tem que ter o território, tá? Aí sim nós formamos ali uma nação, beleza? Mas nós temos povos que têm cultura, nós temos povos que têm costumes, têm bandeira, tem tudo, mas ainda não tem um território reconhecido, tá? Ou seja, um território independente. Ele está instalado no território, mas esse território não é independente. Beleza? É um país, essa região? Não, não é um país. É uma nação sem território independente ainda. Onde que essas regiões ficam? Nós temos na Europa, nós temos no Oriente Médio, tá? Nós temos aqui na América regiões onde existem ali nações sem um território independente. Poderia citar exemplos? Sim. Aqui na América, a província de Quebec, no Canadá. É uma nação que não se identifica com origem inglesa, e sim com origem francesa, tá? E que não teve ainda a independência do seu território conclamada. Na Europa, nós temos o País Basco, que fica entre a Espanha e a França, que também é uma nação sem território independente. E também ali na região da Espanha nós temos a Catalunha, que é uma nação também sem o seu território independente, tá? E no Oriente Médio, a Palestina, que também é uma nação sem território independente. Tiagão, quer perguntar alguma coisa? Não, eu só queria adicionar um comentário no negócio da Catalunha, que lá eles lutam muito por esse direito, por esse assunto, porque eles querem que a Catalunha seja um país independente. Sim. Eles E lutam, estão sempre assim, procurando a independência da Catalunha. Sim, sim. E é bom ressaltar também, Tiagão, que essa luta lá na Catalunha, ela é uma luta pautada na diplomacia, né? Então eles tentam, através de referendos, através de eleições, essa independência, tá? Por que a gente tem que ressaltar isso? Porque tem outras regiões que lutam de forma mais violenta, certo? O País Basco, por exemplo, era uma região que lutava de forma mais violenta, com atentados, com ataques terroristas, com sequestros de políticos. Aí eles cessaram o fogo e foram também para a diplomacia para tentar ali a independência da região do País Basco, que fica entre Espanha e França, certo? Então, a gente tem a luta diplomática, que é através de eleições, referendos, mas nós também temos a parte da violência. Tem nações que não têm o Estado independente, o território independente, e estão lutando ali para essa independência, e eles cometem atos de violência. A Palestina, por exemplo, contra Israel. É uma nação sem um território, né? Israel expandiu e expulsou os palestinos daquela área, desde que o Estado foi criado
em 1945. Os palestinos lutam de uma forma mais violenta. Eles cometem atentados, eles tentam ali chamar a atenção do Estado, de Israel, para essa independência do território. Beleza? Bom, mas voltando. Então, uma nação que tem povo, cultura e território tende a ser uma nação e governo. Tá? Sendo nação e governo, nós temos então um Estado-nação, que é um país. O Estado-nação é um país, por isso que eu coloquei ele na sequência para vocês. Tá? Aí nós temos uma divisão, né? O país sendo o aspecto físico dele e o Estado sendo o aspecto político. Beleza? Dentro do Estado-nação, nós temos o governo. Essa é a diferença. Todos os países, então, compõem ali um Estado-nação. Tem aspecto físico, tem aspecto político. O que seria o aspecto físico? Para a gente resumir essa primeira parte. As características físicas do território, né? E o que seria o aspecto político? As leis que compõem esse país, o Estado-nação. Tá? Aí é que vem os governos. Os governos, eles vêm depois. Por que os governos vêm depois? Porque esses governos, eles são periódicos. Né? Eles ficam ali por um determinado tempo e depois eles são trocados. Vamos imaginar o Brasil, Estado-nação, o país Brasil. Né? Nós temos aspectos físicos, né, que compõem ali a nossa formação, tá? E a gente tem falado disso. E nós temos aspectos políticos, que são as leis, a Constituição Federal, tá? Os três poderes que existem, legislativo, executivo e judiciário, e fechou. Né? Além disso, além do aspecto físico e do aspecto político que existe aqui no Brasil, nós também temos os governos. E aí os governos eles se alternam. Né? Conforme o tempo aí, ele vai passando, esses governos vão se alternando no poder. Tá? Ora, nós temos um governo que tem uma vertente política de tal forma, outra de outra, e assim vai. Tá? Aqui no Brasil, esses governos eles duram 4 anos, seja para prefeituras, para governos ou para a presidência. Né? De 4 em 4 anos, nós fazemos essas eleições para que o governo comande o Estado. Né? Siga as leis, siga ali os 3 poderes. Certo? Entenderam? Estou trazendo para a nossa realidade aqui de Brasil. O Brasil é uma nação, então? O Brasil tem povo, o Brasil tem cultura, o Brasil tem território, tá? O Brasil tem governo, né? O Brasil tem aspectos físicos, tem aspectos políticos. Então, por isso que o Brasil ele se enquadra como exemplo nesse esqueminha que eu coloquei para vocês. Beleza? Então, aqui, nação, mais o governo forma o Estado-nação, tá? Que tem aspectos físicos e aspectos políticos ali, para a gente poder entender. Bom, vamos aí. Deixa eu ver se... Dito isso, nós temos que analisar um termo que agora vai aparecer para vocês, mas ele vai ficar até lá o 3º ano do ensino médio, os vestibulares, vocês vão ouvir desse termo, certo? Que é a tal da geopolítica. Beleza? Então, essa geopolítica vai aparecer para vocês. Vocês vão ver. Hoje o assunto é geopolítica. É só isso que é falado. Toda vez que a gente analisa um conflito, toda vez que a gente analisa uma disputa entre países, pode ser uma disputa política, uma disputa econômica, né? Todo tipo de disputa entre nações, entre territórios, entre lideranças, entre políticos, é uma geopolítica. O Brasil tem a sua geopolítica interna, tá? A relação entre os países, as relações internacionais também é uma forma de geopolítica que está ligada a uma coisa que chama diplomacia entre as nações, e é por isso que a ONU existe. Eu vou falar da ONU também nesse conteúdo com vocês, tá? Então, a partir de agora, vocês vão ouvir falar o que é essa geopolítica. Então, nós temos lá o ramo da ciência que interpreta as ações dos países. Tá? Quais são essas ações? Uma ação de guerra, uma ação de paz, uma ação de aliança econômica, uma ação de aliança sanitária. A gente está passando por uma pandemia, então os países estão se unindo ali. A ONU tem chamado a atenção desses países para que eles façam uma aliança sanitária, para que possam distribuir medicamentos e equipamentos no mundo todo a um preço mais barato, para que o mundo todo se livre rapidamente dessa pandemia e volte à sua normalidade. Isso é uma geopolítica.
certo? Então, isso é a diplomacia, é a relação que os países têm um com o outro, o fato deles conversarem um com o outro. Beleza? Então, também é a ciência que analisa a utilização do poder político em relação a determinado território. Então, o poder político que o governo tem sobre aquele território e sobre outros. Tá? Vamos imaginar os Estados Unidos. Qual que é a relação política de poder que os Estados Unidos têm com a América, com o continente americano? Total. É onde os Estados Unidos interferem, não é? Você pode até falar, não, os Estados Unidos não interferem no Brasil. Será? Olha o tipo de música que nós escutamos, né? Olha a moda que nós seguimos, tá? Olha a literatura, olha os filmes que nós assistimos, né? Então, há uma interferência total, certo? Dos Estados Unidos aqui no continente americano. Beleza? E no mundo todo, né? No mundo todo, porque é a principal potência econômica, tá? Quando você fala assim, vou comprar um produto importado, esse produto é cotado em qual tipo de moeda? Qual tipo de moeda? Dólar. O dólar, muito bem, tá vendo? Essa é a influência, tá? A influência dos Estados Unidos, não só no continente americano, mas no mundo todo ele influencia. Beleza? Essa geopolítica, ela tem um caráter mais militar? Tem. Tá? Hoje, se a gente fosse analisar uma geopolítica aqui do continente americano para trazer para a nossa realidade, dos dias de hoje, qual seria o conflito que a gente tem visto aí com mais frequência nos jornais, aqui no continente americano? Vou dar uma dica. Estados Unidos e... Irã. Não, aqui no continente americano. Estados Unidos e... Venezuela. Tá vendo? Aí. Entendemos um conflito geopolítico na nossa região facinho. Né? Então tem um conflito geopolítico aqui no continente americano. Você tem os Estados Unidos mais ao norte, a Venezuela mais ao sul. Tá? Aí vamos lá. Qual é o conflito ali daquela área? O que os Estados Unidos têm? O petróleo. O interesse no petróleo. Muito bem. O interesse no petróleo, né, que a Venezuela tem, que eu já falei para vocês, é a maior bacia sedimentar, a maior bacia petrolífera do planeta é na Venezuela. Então, esse é o conflito geopolítico aqui da área. Há um interesse naquele território venezuelano. E os Estados Unidos querem tomar aquele território. Tá? Não tomar literalmente, invadir e falar que é dele. Certo? Ele quer tomar economicamente. Ele quer mandar empresas multinacionais que extraem petróleo para aquela área. Ele quer controlar a extração de petróleo daquele país. E, de contrapartida, aquele país tem um regime autoritário, né? Um regime ditatorial, que impede que os Estados Unidos façam isso, tá? Que tem impedido nos últimos anos. Entenderam? Então, esse é o conflito geopolítico aqui da nossa área. Estados Unidos quer tomar um território porque esse território tem muito petróleo e é de interesse dele. A mesma coisa aconteceria se o Brasil falasse, não, Estados Unidos não extrai mais petróleo do pré-sal. Não tem mais direito aqui dentro do nosso território. Né? Para entrar aqui no Brasil, nós vamos pedir o visto dos americanos, como eles fazem com os brasileiros lá, mas aqui a gente deixou livre para eles. Eles poderiam muito bem falar, não, agora a gente também é inimigo do Brasil, queremos tomar o território do Brasil. É um outro conflito geopolítico. Tem petróleo aqui no Brasil que é de interesse dos Estados Unidos também. E nós permitimos que eles extraiam numa belezinha, tranquilinho, sem alguma coisa que a Venezuela não permite hoje em dia. Tá? Bom, dentro da geopolítica, nós temos uma coisa que ficou conhecida como ordem mundial. Tá? E depois, hoje em dia, nós vemos a nova ordem mundial. Tá? Deixa eu aceitar o Lourenço aí, tá voltando? A nova ordem. Mas primeiro eu vou falar dessa ordem mundial. Então, a ordem mundial, surge a ordem mundial com as potências econômicas, tá? Com as grandes potências econômicas. Beleza? Então, eu coloquei ali para você, refere-se ao equilíbrio do poder, envolvendo as grandes potências, que são as potências econômicas e militares, né? Que nós tínhamos se formando a partir do século XVII, XVIII e XIX, essas grandes potências. Então, você tem Inglaterra, França, Alemanha, a partir do século XIX, porque é quando ela se unifica
e eu vou comentar isso depois com vocês, ainda nesse conteúdo. Rússia, o Império Russo. Você tem Estados Unidos sendo a principal potência industrial a partir de 1910, com a segunda Revolução Industrial. Tá? Então, esses são os principais países que a gente pode chamar de potência econômica, de potência bélica nesse período da ordem mundial. E aí eles começam a promover ali disputas comerciais, políticas, diplomáticas e culturais. Para evitar que essas disputas virassem guerras, né, eles decidem fazer uma coisinha que se chama Conferência de Berlim. Tá? Por quê? Qual era a ideia? A ideia era colonizar uma nova região, colonizar ali novos povos. A Conferência de Berlim também pode ser entendida como neocolonialismo, ou seja, nova fase de colonização do mundo, tá certo? Então, qual é a primeira fase? A América, colonização do Novo Mundo. Ali é a primeira fase, né? Os países europeus, as potências, Inglaterra, França, Portugal, vão colonizar o continente americano. A gente já viu isso até. O Brasil passa por esse processo, faz parte das colônias europeias, né? Dessa colonização das potências, riquezas vão ser extraídas desses povos, dessas regiões, tá? Povos porque existiam nativos aqui, né? Os povos originários. Nós não somos originários, nativos sim. Então, a extração dessas riquezas vão ser enviadas para a Europa. A Europa vai comercializar essas riquezas e acumular capital. E acumula tanto capital que chega um momento que ela investe em inovação tecnológica. Essa inovação tem o nome, é a primeira Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, a Europa, Inglaterra, depois a França, a Alemanha, aí vai, né? Vai passando. Até chegar nos Estados Unidos, ele fez parte, né? Depois, um período depois, mas ele fez parte lá no Nordeste. Esses países, eles tinham ali fatores locacionais que favoreciam a permanência dessas indústrias e desses povos, dessas potências no seu território. Porque eles tinham carvão mineral lá, eles tinham matéria-prima, e aí vai. Tá? Conforme a indústria vai crescendo, eles vão utilizando esses recursos naturais vão ficando escassos. E cada vez mais as potências europeias vão buscando ali novos territórios. Certo? Bom, onde seria o destino desses novos territórios? Continente africano e continente asiático. Tá? Por isso que eles realizam a Conferência de Berlim, para dividir ali o continente africano e o continente asiático entre eles, para que não houvesse uma disputa. Não, eu quero esse território, eu quero aquele ali, entendeu? E não virasse uma guerra. Então, para não virar uma guerra, eles decidiram dividir o continente africano e o continente asiático. Então, a Conferência de Berlim, ela pega de 1884 e ela pega e vai até 1885. É uma conferência em que os países se reuniam para decidir qual região do continente africano ficaria sob o seu comando. Tá certo? Também esse período é conhecido como a partilha da África ou a divisão da África. E por isso o neocolonialismo, que é uma nova forma de colonização de uma região, de um povo, de riquezas naturais. Então, por isso o neocolonialismo. Tá? Ele surge ali, ó, nós temos essa conferência então de Berlim sendo discutida já a partir da metade do século XIX. Né? A gente pega 1884, você fala assim, ocorreu na Alemanha essa conferência? Ocorreu. E aí é que está o negócio. A Alemanha se unifica em 1870. 14 anos depois, ela vai sediar essa conferência de Berlim. O cara que unifica a Alemanha é um general, Otto von Bismarck. A Alemanha era toda fragmentada. Aí ele vai, unifica, vira um país só. Eram vários reinos, vira um país só. Fala assim, nossa, a Alemanha, então, era assim? Não, a Alemanha foi o último país da Europa a fazer isso, porque todos os outros também eram assim. Por que eu acabei de falar da Catalunha? A Catalunha era um reino, tá? Que foi unificado ao reino de Leão e Castilha, que depois virou o país Espanha.
Então, olha só a loucura. A Europa toda era fragmentada, eles foram se unindo e virando e formando ali países. E a Alemanha é um exemplo disso, tá? Então, a Conferência de Berlim, ela serve como uma divisão do continente africano para evitar novos conflitos, mas, na verdade, o continente africano serviria ali como abastecimento do processo da segunda revolução industrial. Então, para mandar matéria-prima, né, para mandar para utilização da mão de obra. E aí tem dois fatores que eu quero explicar para vocês dessa conferência que são interessantes que a gente entenda agora. O primeiro, a justificativa, que eu acho que eu vou falar depois, mas já vou citar aqui, depois a gente aprofunda mais. Os europeus, eles afirmam que vão levar o desenvolvimento para o continente africano. Sozinhos eles não poderiam se desenvolver. Então cria-se ali a visão determinista, de que o meio determina a existência do homem, sozinho não poderiam, então dependeriam de uma sociedade mais desenvolvida para fazer isso. E, no segundo momento, que eu quero que vocês lembrem, é a pressão que a Europa, mais precisamente a Inglaterra, faz com o Brasil, em dois momentos também. Primeiro, para parar o tráfico negreiro, em 1850, né? Então a Europa, a Inglaterra pressiona o Brasil, para o tráfico negreiro. Né? Chega a tentar ali, até ameaça atacar o Porto de Santos no Brasil, se não parasse ali o tráfico negreiro. E o Brasil extingue o tráfico negreiro em 1850, por pressão da Inglaterra. Aí muita gente fala, nossa, então a Inglaterra era muito boazinha, né? Foi ela que lutou por esses direitos, então, dos negros, para acabar com o tráfico negreiro, trazer o negro do continente africano para a América. Foi ela que fez isso? Ela fez, mas ela tinha um interesse por trás. Qual era o interesse? Colonização da África. Ficar tirando a mão de obra dela, como que ela ia explorar esse africano lá depois? Como que a Europa faria essa exploração? Então, em 1850, eles já previam a colonização, a divisão do continente africano entre as potências. Então, era necessário parar o tráfico negreiro. Tá? E o outro ponto é o fim da escravidão no Brasil. Por que a Inglaterra pressiona tanto o fim da escravidão no Brasil? Porque ela é boazinha? Também? Não. Porque ela quer que no Brasil crie-se um mercado consumidor, que os negros sejam inseridos no mercado consumidor para que possam comprar ali os seus produtos. Era só nisso que ela pensava. Uma sociedade escravocrata não tem ali mercado consumidor. Tá certo? Então você olha como que o período é muito próximo. A conferência ela acaba em 1885, a escravidão acaba no Brasil em 1888, 3 anos depois. Tá? E processo de segunda revolução industrial ocorrendo, a venda de produtos, então havia uma demanda para vender para esse mercado consumidor aqui, e eles entendiam que essa população brasileira já era muito grande, então haveria necessidade de vender para eles. Então era necessário o fim ali do processo de escravidão aqui dentro do território. Justificativos para a ocupação aí do continente africano e a resistência, que é óbvio que vai existir, mas eles não vão conseguir resistir às potências e eu vou explicar o porquê. Fala primeiro da justificativa. Então você tem lá, a missão civilizatória, era isso que era passado para a Europa. Então os europeus iriam para o continente africano para levar ali o desenvolvimento, levar o conhecimento, né? Levar a palavra de Deus também é introduzido nesse período. Então eles iriam levar a prosperidade para os africanos. E olha, de 1885 a 2020, se a gente for analisar ali todas as nações colonizadas, todo o continente que foi colonizado, qual é o desenvolvimento que esses países possuem? Com exceção dos países do norte ali que tem uma economia ligada à extração de petróleo e a turismo, e mesmo assim a maioria da população é extremamente pobre. Se você pega da África subsaariana, a grande maioria, 90% da população é pobre, miserável, tá? E aí você tem a África do Sul, que é um país que pode ser considerado um país emergente, que tem melhorado a sua economia, mas o restante do continente é extremamente pobre, população explorada, vive na miséria, né, na fome, pobreza, guerra civil, tá? Por quê? Porque quando os colonizadores europeus dominaram essa área, eles misturaram os povos. Então tinham várias etnias que eram inimigas e eles foram misturando essas etnias, porque eles dominavam 2, 3 territórios,
E eles foram misturando. E depois, quando eles saíram, eles não quiseram saber de estabelecer a ordem e a democracia dentro desses países. Eles foram embora. Largaram lá para eles se virarem. E aí começou uma disputa de poder, guerras civis dentro desses países. Então, essas foram as benesses, tá, que os europeus deixaram para o continente africano. Nada mais foi do que uma exploração econômica da região. E que continua até hoje, porque esse capital estrangeiro investido nessas áreas, eles continuam até hoje lá dentro do continente africano. Tá? Então, olha só, em algumas partes do continente, nós tivemos uma ocupação passiva, beleza? Calma. Então, passiva é calma. Eles chegaram, ocuparam, e assim foi. Mas a grande maioria resistiu. Tá? Os povos iam resistindo. E esses povos eram dizimados. Por que os povos africanos eram dizimados? Eu quero que vocês entendam isso. Será que é uma luta justa? O europeu que tinha arma de fogo já desenvolvida? Armas leves que podiam carregar? Tanques. Tanques não, canhões. Tá? E a resistência do africano era como? Com arco, flecha, pedra, né? Escudo de bambu. Como que isso vai proteger o africano? Então, eles eram dizimados, eles eram dominados, tá? Eles eram invadidos, eles eram ocupados. Beleza? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não teve uma resistência desde o processo de escravidão? Tinha. Mas o europeu tinha arma de fogo, o africano não tinha. Era um povo menos desenvolvido no quesito bélico. Viviam ainda em organizações primitivas, né? Já em reinos, mas em reinos primitivos que não tinham desenvolvido ainda a cunhagem de minerais, em sua grande maioria, para a fabricação de armas de fogo. Tá certo? Então, a ocupação europeia chega, domina, invade, aprisiona. Tem um país que vocês, na hora que forem estudar, vocês vão ver, que ele ficou muito marcado nesse processo de ocupação do continente africano, do período da Conferência de Berlim, então já recente, no século XIX, já no século XX, que é a Bélgica. Tá? A Bélgica tinha um líder nesse período que chamava Leopoldo II. Ele foi considerado, é considerado, nesse processo do neocolonialismo, um dos mais sanguinários. Por quê? Porque ele mutilava as pessoas para colocar de exemplo, para que no outro dia os outros escravos pudessem colher ali o máximo possível. Tá? Então, o que ele fazia? Ele ia lá, escolhia um escravo da região ali que ele colonizou, que ele chamou de República do Congo, né, que hoje é a República Democrática do Congo. Então ele pegava a pessoa, colocava na frente de todos os outros escravos ali e falava, se vocês não colherem, isso aqui vai acontecer com vocês. Cortava a mão. Tá? Cortava a outra mão, cortava as duas mãos, o cara ficava sem mão. Ia mutilando as pessoas. É a região mais mutilada que tem do neocolonialismo. Então a dominação europeia não tem benesse para o continente africano. Tem prejuízo para o continente africano. Tem prejuízo para a população. Tem exploração para o povo e exploração do território. Tá? E tem, de contrapartida, enriquecimento das potências. Essas potências ficaram enriquecidas. Todo ano, a rainha Elizabeth tira uma foto do Tesouro Real. Da onde vem essa fortuna? Da onde vem essas riquezas? Das colônias. Tá? Bom, entramos aí, então, na sequência da Conferência de Berlim, nós temos o início da Primeira Guerra Mundial. Eu falei que a gente ia falar de conflitos, de tretas, de guerras, né? Então, a Primeira Guerra, ela ocorre porque a Alemanha se sente passada para trás no processo da Conferência de Berlim. Sente que não pegou territórios satisfatórios, né? Grandes quantidades de territórios. E acaba culpando a Inglaterra e a França por isso. Tá? E aí começa ali todo um movimento, né, de disputas. E aí vem o estupim. O estupim é quando tem um início, né? Então você já tinha ali todo um imbróglio, toda uma treta entre Alemanha, Inglaterra e França na disputa pelos territórios africanos. Você fala assim, e onde que estava os Estados Unidos nesse período da Conferência de Berlim, que ele não quis territórios no continente africano?
Onde que estava o Japão, que ele não quis territórios nesse continente africano? O Japão estava dominando o Sudeste Asiático, é bom que a gente fale, fazendo a expansão em todo o Sudeste Asiático, naquelas ilhas, Malásia, Indonésia, então toda a Indochina o Japão estava dominando, mais a região da Manchúria, era tudo que o Japão queria, e os Estados Unidos estavam fazendo um processo de expansionismo no seu próprio território, que ficou conhecido como Marcha para o Oeste ou Destino Manifesto, ocupando ali para o Oeste. Tá? Então, saindo das 13 colônias e indo para o Oeste. Mais pra frente a gente fala disso, se a gente já não falou esse ano, me recordo agora. Tá certo? Então, o estopim é o assassinato desse príncipe aí, do Império Austro-Húngaro. Tá? Então ele foi assassinado lá em Sarajevo, que pertencia à Bósnia-Herzegovina. E aí acaba-se que o Império Austro-Húngaro ele não acredita ali na apuração do assassinato e ele declara guerra em 1914 à Sérvia. E aí nós temos formado então o primeiro conflito mundial. Tá? Então você tinha de um lado Inglaterra, França e depois os Estados Unidos entrando, e é por isso que a guerra tem fim, porque ele entra, né? E do outro lado você tem Império Austro-Húngaro, Alemanha e Império Turco-Otomano lutando juntinhos, tá? A Rússia também faz parte desse primeiro conflito ao lado de Alemanha, de Inglaterra, França e Estados Unidos. Só que ela sai em 1917 porque ela vai passar por um processo de revolução lá, revolução socialista do Lenin, e aí o Lenin tira a Rússia da guerra. Então a guerra fica entre esses dois polos. E o desfecho maior, a grande importância da Primeira Guerra, é a entrada dos Estados Unidos em 17. E aí forma-se ali a Tríplice Entente, né? Inglaterra, França e Estados Unidos, tá? Para defender ali os seus princípios econômicos. Tá? Tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda são guerras capitalistas. É disputa por território, é disputa por áreas ou zonas econômicas onde você vendia os seus produtos. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós não temos uma guerra comunista. Né? Nós temos duas grandes guerras capitalistas. É claro que na Segunda Guerra Mundial, um país socialista, que é a União Soviética, ela entra. E a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Beleza? Bom, o fato mais importante ao final da Primeira Guerra Mundial é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, que está aí em negrito para vocês vão pegar esse material depois, ele garante ali punição à potência que sobrevive à Primeira Guerra Mundial, né, derrotada, a Alemanha. Tá? Punições para a Alemanha. Reduz ali a indústria alemã, principalmente a indústria bélica. Essa indústria bélica ela vai ser fechada. Tá? Outro ponto importante ali. A Alemanha vai ter que pagar todo o prejuízo da Primeira Guerra Mundial aos países vencedores. Né? Perde também uma parte do seu território. Está ali para vocês. Ó. O corredor polonês, por exemplo, vai ser devolvido. Tá? Então, o Tratado de Versalhes ele vai trazer ali prejuízos econômicos para a Alemanha. A Alemanha entra num processo de estagnação econômica, de miséria, de pobreza, tá? E o povo começa a passar ali dificuldades, tá? Posterior à Primeira Guerra Mundial. E dessas dificuldades que a Alemanha passa é que vai surgir ali o sentimento, um novo sentimento nacionalista. Então, o Tratado de Versalhes ele é fundamental para o surgimento do sentimento nacionalista, que depois vai dar origem à ascensão ao poder de um lunático, né, que é o Adolf Hitler. Tá? Então, o Adolf Hitler ele surge justamente por causa do Tratado de Versalhes, justamente por causa dessas punições à Alemanha. A Alemanha derrotada, né? Ao fechamento das indústrias, ao desemprego, à pobreza, à miséria, à fome. O Hitler vem com um discurso de crescimento da Alemanha, nacionalista, de recuperação dos territórios, de recuperação do nome da Alemanha, e aí nós temos o início já da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Hitler é eleito ali na década de 30, 33, em 39 ele começa a Segunda Guerra, trazendo ali o fascismo ou o nazismo como vertente dentro desse país, dentro da Alemanha, seguindo princípios que ele tinha copiado do fascismo italiano, de Mussolini. Então ele traz para a Alemanha e dali forma-se um novo grupo que vai disputar território novamente.
Então, nós temos aí formada a Segunda Guerra Mundial. A gente já está caminhando no final, vou falar dela com vocês. Então, ela tem início em 39 e ela dura até 45, tá? Mais de 70 milhões de mortos. Então, assim, a maioria que morreu foi no Holocausto, né? O Holocausto também vai aparecer para vocês aí, eu vou explicar o que é. O Holocausto foi o aprisionamento de judeus em campos de concentração onde eles eram dizimados. Quem fez isso? Os alemães, os nazistas, tá? Os nacionalistas, a extrema-direita alemã é que fez isso no poder, certo? Matou esses judeus. Um pouco mais de 7 milhões ali de judeus mortos dentro do Holocausto. Mas não foi o povo que mais morreu nesse conflito da Segunda Guerra Mundial. O que mais morreu foi o povo soviético. A União Soviética foi o que mais perdeu pessoas. Mais de 25 milhões de pessoas eram soviéticas nesse conflito que foram mortos. Tá? É importante falar também, e eu quero que vocês entendam, que tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial ocorrem na Europa, certo? Então, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, ele perdeu lá também, perdeu uma base militar, né? Que tem até um filme, Pearl Harbor, certo? Que foi um ataque japonês ali, um ataque aéreo, tá certo? Mas não teve ali destruição do território. Outro país que teve destruição do território, o Japão, nós vamos falar no final da guerra. Fala, Tanaka, você quer perguntar alguma coisa? Ergueu a mãozinha, pode comentar. Eu queria perguntar sobre, tipo assim, quais seriam os princípios do fascismo, que, tipo assim, não entendo muito bem isso. Tá. Finalzinho da aula, a hora que eu terminar aqui, eu tiro a sua dúvida, tá bom? É só a gente fechar e já falo. Falo de fascismo e falo de nazismo também, tá? Então nós temos ali o estopim da Segunda Guerra Mundial, o início dela é a invasão da Alemanha do território polonês. Então a Alemanha vai lá e invade a Polônia. E aí o Winston Churchill, que era o primeiro ministro da Inglaterra, do Reino Unido, ele vai ao parlamento e fala que naquele momento tinha dado início à Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler tinha invadido ali a Polônia, e aí começa toda a tensão na Europa. Né? Depois ele vai invadindo outros territórios do leste europeu e também invade a França, então ele vai dominando a Europa. E não fica só na Europa. Por quê? Porque a guerra ela também se dá no continente africano, Hitler vai invadir vários territórios da África, e essa guerra também se dá na Ásia, principalmente por causa do Japão invadindo ali territórios do Sudeste Asiático e também da China, e da Rússia também, que eram áreas, zonas de influência, principalmente do Sudeste Asiático, zonas de influência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já se sente um pouco pressionado. Mas ele, de fato, só entra na guerra em 43, quando a base... 41, quando a base americana é atacada. Aí, de fato, ele vai participar mais efetivamente da guerra. Tá? Então, nós temos ali 3 fases distintas dessa Segunda Guerra Mundial, que é a fase da supremacia alemã, onde os alemães passam a dominar ali os territórios na Europa, expandir a zona de influência nazista na Europa, tá? Aí tem a segunda fase lá, que é o equilíbrio das forças, então a Europa consegue se equilibrar, principalmente a Inglaterra, resiste aos ataques e também, ao mesmo tempo, tem o apoio dos Estados Unidos entrando na guerra, e a União Soviética também começa a fazer frente, porque nós temos que entender o seguinte: a União Soviética ela não entra na guerra até 1943 porque tinha um tratado de não agressão que foi assinado na década de 30 pelo Hitler, antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Esse tratado de não agressão significava o seguinte: se o Hitler começasse uma guerra, a União Soviética não entraria contra ele, ficaria neutra. Tá? Só que tudo isso muda porque a Alemanha vai e começa a invadir territórios russos, porque para dominar o mundo, na visão da Alemanha, teria que dominar a União Soviética. E ali também é que começa a grande derrota, que é a terceira fase, a fase que marcou a derrota do eixo. Eixo porque era o nome dado a Alemanha, Itália e Japão, países aliados na Segunda Guerra Mundial. E eu vou falar aqui com vocês, ó. Então, na Segunda Guerra, nós temos ali um grupo de países fazendo parte. Você tem os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Além, é claro, de outros países. Por exemplo, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, quase participou apoiando a Alemanha, ainda bem que não fez isso.
foi e apoiou os aliados, que acabaram sendo os vencedores, né, no final do conflito, tá? E nós temos lá o eixo. O eixo é marcado pela Alemanha, Itália e Japão, certo? Que é tratado ali como os países do mal, né? Até porque a Alemanha, por tudo que ela fez na Segunda Guerra Mundial, os crimes de guerra que ela cometeu, né? É tratado como o eixo do mal aí. Mas o que eu quero que vocês entendam é um conflito capitalista por disputa de território, por isso que ele tem início, tá? Por disputa econômica. Então, os dois grupos são grupos do mal. Tá? Os dois queriam dominar outros territórios, queriam dominar outros povos, assim como na Primeira Guerra Mundial, também queriam fazer na Segunda Guerra Mundial. E é isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, nós temos ali, aqui, os países que ficaram ali, lutaram ao lado dos aliados, Canadá, Brasil, Austrália, China e Holanda. Esses lutaram ao lado dos aliados, porque também viam ali risco de perder seus territórios. O Brasil, nesse período, estava se industrializando ainda, industrialização por substituição de importação, e vendia também produtos industrializados para os países que estavam em guerra, então lucrou com esse período. Tá? E no eixo lá, a Hungria, a Romênia e a Croácia, que foram apoiar os países Alemanha, Itália e Japão na Segunda Guerra Mundial. Tá? A gente já está fechando. Então, aqui, a Segunda Guerra foi dividida nas 3 fases que eu tinha comentado com vocês. A supremacia do eixo, que vai de 39 até 41, é uma expansão ali da Alemanha, tá? Em toda a Europa e também já no Sudeste Asiático, ali por parte do Japão, com apoio da Itália, também do fascismo de Benito Mussolini. Então, eles vão expandindo. Então, de 39 a 41, só dá o eixo nessa região. Aí nós temos o equilíbrio das forças de 42 até 43, né? Os aliados eles vão se fortalecer, principalmente por aquelas invasões que eu comentei. E de 44 a 45 nós já temos a decadência, né? Nós vamos ter ali a deposição do Benito Mussolini, aí vai ter o resgate lá por parte da Alemanha dele, mas depois ele vai ser capturado de novo, enforcado num posto de gasolina, né? E fica pendurado lá dias para que a população veja o líder fascista morto. Tá? E também o Hitler, nos últimos momentos, vai cometer o suicídio junto com a sua esposa Eva Braun, tá ali para vocês, ó, no Reichstag, né, no parlamento alemão, quando as tropas soviéticas invadem Berlim. Tá? Então, Berlim é o último ponto de resistência da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E quem invade Berlim ultrapassa ali as fronteiras é o Exército Vermelho, ou seja, é o Exército Soviético, tá? Então são os soviéticos que derrotam primeiro a Alemanha nazista, certo? A partir desse momento que a Alemanha é derrotada, você tem o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, porque um país ainda resistia, que era o Japão. O Japão resistia, mas só faltava assinar, não tinha mais como resistir mais nada, tá? Só que os Estados Unidos praticam um ato que, para muitos, ali é um ato para mostrar a sua soberania militar ibérica, e é assim que eu também vejo. Ele vai lá e solta 2 bombas atômicas no território japonês. Né? Tá ali marcado para vocês lá no final, ó, certo? Nós temos lá Hiroshima em 6 de agosto e Nagasaki em 9 de agosto. Tá? Então, esses 2 dias nós temos aí os ataques com as bombas atômicas em um país, foi a única vez que isso aconteceu, o restante foi tudo em teste, e mostrava para o mundo que os Estados Unidos tinha desenvolvido a maior arma de destruição em massa daquele período. E mostrava também para um país aliado que, na verdade, só se aliou na Segunda Guerra Mundial, porque tinham pensamentos políticos e econômicos opostos, os soviéticos e os Estados Unidos, tá? Então ele mostrava para os soviéticos, olha, não mexe comigo que eu tenho bomba atômica. E ele destruiu 2 cidades, né, 2 regiões, Hiroshima e Nagasaki, tá? A Little e a Fat Boy, que foram as bombas que foram jogadas nessas 2 regiões, e aí sim marcado o fim da Segunda Guerra Mundial e a ocupação do território japonês por um período por parte dos americanos, tá? Consequências do fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos ali, ao final de 1945,
o surgimento da Guerra Fria. A Guerra Fria começa em 45 e vai até 1991, que é um novo conflito no mundo. A disputa entre socialistas e capitalistas, as duas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? A principal liderança dos capitalistas, Estados Unidos, e por parte dos socialistas, a União Soviética, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí você tem na sequência de 45 uma conferência, que eu coloquei para vocês, Conferência de Alta. Essa Conferência de Alta estabeleceu que os países do leste europeu ficariam sob o domínio da União Soviética, tá certo? Então, a União Soviética expande o seu território no leste europeu. E ali o Churchill vai falar que inicia-se a cortina de ferro, ou seja, uma separação entre capitalistas e socialistas, uma separação entre ocidental e oriental. Na sequência vem uma outra conferência, que é a Conferência de Potsdam, tá? Essa conferência de Potsdam, ela divide o território da Alemanha. Então você tem o território da Alemanha sendo dividido entre capitalistas e socialistas. Os capitalistas vão ficar com a parte ocidental da Alemanha e os socialistas com a parte oriental da Alemanha. Só que dentro dessa parte oriental da Alemanha tem a capital, Berlim. E a capital Berlim também vai ser dividida entre capitalistas e socialistas. Quando eu falo capitalista e socialista dentro da Alemanha, eu estou falando de Inglaterra, França, tá? E Estados Unidos, dividindo a parte capitalista. E na parte socialista, a União Soviética. E a capital a mesma coisa, dividida entre as três potências vencedoras, mais a União Soviética. É por isso que depois, em 1961, eles vão construir um muro na capital, que é o famoso Muro de Berlim, que separa socialistas e capitalistas também, tá? Bom, ao final lá da Segunda Guerra Mundial, tem os países que foram, as pessoas que foram julgadas como responsáveis ali por cometer crimes de guerra, tá? O Holocausto. Então vários alemães passaram a ser julgados. Tem o tribunal famoso, que é o Tribunal Internacional de Nuremberg. Então ele julgava essas pessoas que cometeram crime ali contra judeus, contra outros povos como ciganos e povos que estavam ali na Europa e que não condiziam com o padrão que os nazistas queriam. Tá? E aí nós temos a formação, já em 45, da Organização das Nações Unidas, que substitui a Liga das Nações, que foi criada ao final da Primeira Guerra Mundial e não deu certo porque ela não conseguiu cumprir ali o seu principal objetivo, que era evitar o segundo conflito mundial. Então deixou de existir a Liga das Nações e surge a ONU, que é justamente uma organização para prezar pela paz e evitar um terceiro conflito mundial.